Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui nessa noite, nessa casa abençoada, que lembra muito a casa espírita que eu iniciei há 30 e poucos anos atrás. É a primeira vez que eu estou aqui. Eu já trabalho como espírita já há 30, como eu falei, há 30 anos. E sou profissional da área da saúde. Então, todos os temas que eu abordo, eu trago as necessidades nossas atuais. A gente fala do Evangelho, cita o Evangelho, tira do Evangelho, mas adequado aos temas atuais, aos temas da família, aos temas que nós procuramos na Casa Espírita, o socorro, o atendimento às nossas aflições. E essas palestras que eu faço tipo um ciclo de palestras, porque ela vem de encontro a necessidades que eu encontro nesses atendimentos. Então nós percebemos jovens, e essa palestra eu montei exatamente porque eu trabalho com jovens adolescentes, e o que nós mais temos ouvido, visto na mídia é o suicídio nos jovens adolescentes de 14, 15 anos. Então o que eu pensei? Nós temos que ter uma consciência do que nós somos, onde nós estamos e quem está do nosso lado. Será que só somos um ao outro? Não. Nós temos do nosso lado um mundo invisível muito mais atuante que o nosso. Quer que eu segure? Então nós temos um mundo em que esse mundo invisível, está ouvindo agora? Ele atua incessantemente ao nosso lado sem que nós percebamos. A maior parte das pessoas buscam a casa espírita pela dor. E essa dor é causada por esses companheiros que nos seguem, muitas vezes inimigos de vidas anteriores, muitas vezes simplesmente espíritos que não se conformam com nossas conquistas, ou espíritos comandados por obsessores. Então nós temos que entender como é que eles nos influenciam, quais os sintomas. Então eu coloquei o primeiro tema, muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Por quê? Porque infelizmente eu tenho uma notícia para vocês muito séria. Todos nós que aqui estamos fomos chamados. Todos nós fomos chamados. Agora, qual de nós será escolhido? Todos nós somos chamados a uma tarefa de transformação do planeta. Nós estamos em plena e acelerada transformação. O único consolo que eu ouço é que já não está mais nas nossas mãos, com tanta negligência, com tudo que nós deixamos de fazer, não está totalmente nas nossas mãos. Nós temos o livre-arbítrio para nós seguirmos o que os mentores determinam a partir de agora. Porque essa transformação, ela está acontecendo. Cada fato que nós ouvimos faz parte da transformação, da transição planetária, da transformação do ser humano, de uma conduta moral. Então, se nós somos escolhidos, nós temos que conhecer um pouco desse mundo invisível para saber como lidar com esse mundo invisível. E nós nos policiarmos para aprender principalmente a disciplina, coisa que nós não temos, principalmente os brasileiros. Nós não temos disciplina, nós somos preguiçosos. Tudo que nós temos que fazer em prol do nosso trabalho, para a benfeitoria material, nós fazemos. Para conquistas materiais, nós fazemos. Nós acordamos cedo, resfriados, nós fazemos cursos de aperfeiçoamento, nós aguentamos desaforos de amigos, companheiros de trabalho, de chefe. Tudo nós fazemos para poder conquistar o material. Mas o espiritual nós deixamos por conta dos espíritos, mas só que nós não deixamos só por conta dos benfeitores, mas sim os obsessores, que são nossos companheiros, que nos ensinam a chegarmos aonde nós temos que chegar.
Então, por isso que eu escolhi esse tema, as investidas dos obsessores contra as transformações morais e as reformas íntimas. Gente, eu não tenho nada contra futebol, nada contra carnaval, só que com a minha idade eu já sou bem careta, apesar que eu sempre fui, sabe? Eu sempre fui, nunca fui de carnaval, de baile, eu sempre fui muito séria desde criança. Mas eu não me conformo, 80 mil pessoas num campo de futebol, 100 mil pessoas num campo de futebol, e quantas milhões de pessoas no carnaval? E cadê esse povo? Onde que está esse povo na hora de lutar pelo nosso país? Onde na hora de lutar pelos nossos jovens, pelas nossas crianças? Que estão apresentando cada vez mais sintomas, que aparecem no meu consultório com sintomas, que a escola quer mandar embora, que a escola quer que tome Ritalina. A gente vai avaliar a criança, que eles diagnosticam como autista, como transtorno opositor, como déficit de atenção, hiperatividade, e nós vamos ver a criança é um gênio. Então nós temos que dar um passo, não só um passo, 10, 20 passos a mais no conhecimento, porque sem conhecimento nós vamos estar fadados a voltar na mesma situação. Das minhas palestras, eu sempre falo que eu fico com sentimento de culpa porque eu puxo muito a orelha. Né? Mas eu puxo a orelha porque eu trabalho com dependentes químicos e eles são já há 30 anos trabalhando com dependentes químicos e são seres maravilhosos. Seres que foram escolhidos a dedo a serem desviados do propósito que aqui trouxeram. Seres inteligentíssimos, espiritualizados, demais da conta. Então eu preciso que você me lembre depois fazer do trabalho falar do trabalho que nós temos lá na nossa casa espírita em São José dos Pinhais. Foi a primeira casa em São José, Curitiba, que nós acolhemos dependentes químicos e familiares de dependentes químicos à luz da doutrina espírita. E vocês não têm ideia como eles se transformam. A gente mesmo, os voluntários, nós ficamos assim de olhos arregalados quando a gente vê a transformação desses dependentes quando eles se adentram à casa espírita. E nós estamos tendo resistência do próprio espiritismo, dos próprios espíritas, não do espiritismo, né? Então, devido a esses fatos todos que eu citei, devido à criança, devido ao jovem, é que eu faço essas palestras de conscientização. São vários temas que vocês podem perceber, eu espero, tenho certeza que vou voltar. Se eu não voltar, eu me ofereço, né? Se me convidarem, eu me ofereço, porque eu faço esse tema de conscientização mesmo à luz da doutrina. Então nós vamos entender um pouco o que é o progresso. O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior. Todos aqui nós temos consciência. Todos aqui são frequentadores ou tem alguém que está vindo pela primeira vez? Pela primeira vez? Ótimo, então já vai levar chumbo. Que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Então, queira ou não, nós temos que seguir em frente. Eu sempre ensinei meus filhos, se vocês não seguirem em frente, a vida segue em frente com vocês. Então as provas muitas vezes, que muita gente fala, a espírita gosta de sofrer, a espírita acha que tem que sofrer. Mentira! É que a gente é muito folgado, muito preguiçoso. Se não for o sofrimentador, a gente não busca saída não. A gente fica lá assistindo televisão, vendo carnaval, vendo futebol. A gente não busca conhecimento não. Então Deus, ele dá as empurradinhas dele, principalmente o mestre que é governador desse planeta, ele também manda os mentores darem os empurrãozinhos deles. O progresso é uma lei que se realiza independente da nossa vontade. Segundo o Espiritismo, o sentido do progresso abrange a ideia de perfeição e aperfeiçoamento. Então nós viemos aqui para nos aperfeiçoar constantemente. Se a gente não se aperfeiçoa, aperfeiçoam a gente, como eu falei.
Porque nós estamos em crescimento para nós sairmos de um planeta de prova e expiação, que é toda essa miséria que a gente vê em volta, para um planeta de regeneração, onde nós vamos buscar mundos melhores, que não tem tanta dor, tanto sofrimento. A lei do progresso, ela é inexorável, quer dizer, não tem como ela parar, ela tem que progredir. O homem não pode se conservar indefinidamente na ignorância, porque ele tem que atingir a finalidade que a providência assinou. Então todos nós trouxemos um objetivo conosco. Antes de nascer, mal sabia, eu acho que eu sempre fui um espírito muito petulante para escolher a vida que eu escolhi. As pessoas me perguntavam, eu dou muita palestra em escola, né? Mas como que a senhora trabalha com usuário de drogas? Eu falo, mas como vocês aguentam tanta criança gritando no ouvido de vocês? Né? Mas eles são fáceis de trabalhar. Eles são extremamente fáceis de trabalhar. A transformação na família é que é mais difícil. Porque esse ser veio para trabalhar a transformação moral dos seres à volta dele. E esses seres à volta dele escolheram trazê-lo consigo. Então a transformação é da família, não só dele. E ele muitas vezes está passando por uma prova. E essa prova é necessária. Ele não é safado, sem vergonha, mau caráter. Ele desenvolveu uma doença que começou na dependência emocional. E que chegou à dependência física que ele não consegue se libertar. Por isso que a doutrina, junto com o trabalho de transformação, ela é eficiente, porque nós trabalhamos a base, as paredes e o teto. O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa muito grande, quase divina, e que vai nos encaminhando para destinos mais altos. E ela nos lança, essa prova nos lança sempre para frente, nos domínios do pensamento e da consciência. Como nos diz lá Leon Denis no livro Progresso, progredir incessantemente, tal é a lei que rege a vida dos espíritos. Então nós estamos fadados ao progresso. Não adianta a gente pensar que a gente veio, nasceu, cresceu, casou, trabalhou e acabou. Não. Nossa vida continua no mundo espiritual e nós continuamos a trabalhar e a estudar no mundo espiritual para retornarmos mais aperfeiçoados ainda. E a obsessão? Como é que é essa obsessão nas nossas vidas? Gente, constantemente. Uma vez como eu trabalho com uma área muito pesada, as investidas são muito mais pesadas. E eu percebi um dia, meu marido, eu olhava e eu via os espíritos influenciando. Eu olhava e eu via, eu falava, ah, meu Deus. Aí um dia eu cheguei para ele e falei, você tome cuidado, porque os obsessores estão com artimanhas, estão arrumando motivos para a gente discutir. Ele falou, só se for os seus. Eu falei, claro que são os meus. Eles desarmonizam, se não conseguem desarmonizar a gente diretamente, eles desarmonizam a família. E uma das coisas mais graves que nós encontramos hoje, com pais de crianças e adolescentes, a desarmonia no lar faz com que essa criança fique exposta aos obsessores para eles prepararem eles ao mundo das drogas, ao mundo do suicídio, da depressão. Então é por isso que na casa espírita, desde que eu me conheço, com 30 e poucos anos, tem que estudar, tem que fazer evangelho no lar. Gente, fica normal, como a gente toma banho, escova o dente, como a gente vai trabalhar, fica normal fazer o evangelho. E a harmonia entre o casal forma um elo de proteção em volta desse casal que eles não conseguem acessar. Agora, se há desarmonia com o casal, eles acessam facilmente os jovens e as crianças. Então nós temos que conhecê-los. Teve há muitos anos atrás, uma terapeuta minha contou, que ela era espírita também, ela contou que ela foi numa casa espírita muito pobre,
pobre que servia sopa, né? Aquelas pessoas simples, humildes. E o palestrante começou a contar como vencer o inimigo. Então ele começou a falar que nós temos que aprender a conhecer o demônio. E as pessoas foram ficando com os olhos arregalados. Nós precisamos cativar, nós precisamos conquistar, nós precisamos aprender a conhecê-lo, a dar cama para ele dormir. Foi falando, e as pessoas com os olhos cada vez mais arregalados. Sim, nós precisamos aprender a conhecê-lo para que possamos vencê-lo. Então nós temos que conhecer. Quem são os nossos companheiros do mundo invisível que nos atormentam e que fazem com que a gente sempre crie desarmonia? De acordo com as afirmações que os espíritos deram a Kardec, nós encarnados, na maioria das vezes, somos influenciados por eles, pelos espíritos desencarnados. O processo de influenciação, seja qual for o tipo, obedece à afinidade que um tem pelo outro. Isso é mais grave ainda. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. Um dependente químico, ele atrai vários obsessores, só que todos eles procuram ele a dedo, porque eles se afinizam com a característica dele. A característica de personalidade, se ele é uma pessoa mais depressiva, se ele é uma pessoa mais ansiosa, eles se afinizam com aquela característica daquela pessoa. Então eles elegem aquela pessoa para eles obsediarem. E eles não vão procurar outro, eles ficam com essa pessoa. Então a única esperança é nós nos tratarmos, nós conhecermos para doutriná-lo também, para que ele seja socorrido, seja amparado. Vocês entenderam? Nós atraímos os companheiros muitas vezes de jornada. Muitas vezes um parente, como nós vamos falar aqui. Então que vocês saibam que os que estão do seu lado também estão ouvindo tudo isso aqui e que eles não pretendem tão cedo largar vocês. Uma notícia, né? Tem que ser através do diálogo. Isso, a prece, né? A prece. Vocês sabem que uma vez, eu tenho tanta história, vocês não sabem as histórias que eu tenho. Mas uma vez eu tinha consultório no Jardim Botânico e eu ia andando na frente do Big. Todo mundo conhece o Big ali nas torres, né? Eu me senti tão pesada. E onde eu vou tem um monte de drogado, né? Onde o meu marido vai passear comigo, eu falo, não acredito, onde você vai tem bêbado e drogado. Eu falo, bom, pelo menos eu estou atraindo alguém ainda, né? Mas eu ia passando na frente do Big e eu senti o carro lotado, aquele peso. Eu falei, olha, meus, até me arrepia de lembrar. Eu falei, olha, meus irmãozinhos, eu não ligo que vocês fiquem perto de mim, eu adoro vocês. Mas vocês não podem ficar tão perto do meu corpo que vocês acabam me esgotando. Fez gente, como num passe de mágica, fiz Eu fiz uma prece por eles e saiu aquele peso. Então, a companhia que eu tenho é de muitos usuários para se tratarem e muitos que trataram. Isso é muito bom, porque são 2 pesos e 2 medidas, né? A influenciação espiritual. Os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos, muito mais do que a gente possa imaginar. Influenciam até a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Então, muitas vezes, quando a gente fala para casal, quando um chega atacado, ouve, cala a boca, fica quieto, acolhe. Não vá tentar se defender, porque são eles que estão influenciando. Vamos aprender a ouvir, a ficar quieta, a acolher. Os homens, vocês não sabem, mulher é tão boba. Basta vocês pegarem, abraçar e falar, tá bom, amorzinho, fica calmo, eu sei que vai mudar. Pronto, não precisa falar mais nada. Mas vocês têm que falar, eu não falei, você não devia ter feito isso, para que tem que aguentar isso? Aí ela fica mais irritada ainda. Né, mulheres? Não é verdade? Foi baseado nessa história que foi escrito Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. O melhor livro que eu já li até hoje em relacionamento. 10 graves sintomas da obsessão espiritual. Só que, pelo amor de Deus, quando eu fui fazer psicologia, quando eu fiz a matéria de psiquiatria, eu me encaixei em todos os diagnósticos. Então vocês não vão, porque vocês têm um sintoma parecido, achar que todo mundo está obsediado aqui. Pode ter companhia, mas não que todos estão obsediados, tá?
Esse é um assunto delicado e requer muita atenção e quebras principalmente de preconceito. Porque o obsessor não é um bicho-papão, gente. O obsessor, eu trabalho no mediúnico e sou doutrinadora. Eu tenho um amor tão enorme na hora do mediúnico que vocês não conseguem entender o amor que eu sinto. Aqueles obsessores endurecidos, a gente tem tanto amor, que eles leem o amor da gente. E na maior parte das vezes, eles estão doentes do amor. Eles foram lesados de forma tão grave. Alguém matou a família, estuprou, violentou, usou drogas, e eles adoeceram esse amor, ficaram com raiva, com sentimento de vingança, até se tornarem obsessores. Então todos eles, sem exceção, são seres que têm uma luz dentro deles. É só a gente acender essa luz para que eles aceitem ajuda. Então não é um bicho de 7 cabeças, né? Ninguém está livre de ataques energéticos. Todos nós, vez ou outra, nos deparamos com situações nas nossas vidas que realmente a gente não consegue entender. E muito menos de resolver. Às vezes até parece que quanto mais a gente luta contra essa situação ruim, pior ela fica. Nós entramos em conflitos internos e externos e muitas vezes a gente se dá por vencido em certas áreas de nossas vidas. Aí a gente se entrega à depressão, à obsessão, a brigar e se defender das pessoas. Então nós temos que observar os sintomas que vão se aumentando para que a gente busque recurso. Gente, hoje, e nos livros tem recurso. Eu até hoje eu me sinto feliz que o meu marido falava para mim, eu não acredito que você trata de drogado há mais de 30 anos e você ainda ouve programa de drogado, palestra de drogado, porque sempre pra gente tem um aprendizado. Então eu tenho que buscar os recursos nos livros. Eu conheci o Espiritismo, eu era evangélica, vocês têm ideia? 30 anos evangélica, 30 e poucos evangélicos e 30 e poucos espíritas. Então eu fui ler Violetas na Janela, a Esmeralda, Fio do Destino, todos os livros da Patrícia. Foi aí que eu conheci como era o mundo espiritual. Só que desde criança, mesmo evangélica, eu já transcendia. Então eu acho que já fui criada para ser espírita. 10 graves sintomas, então. A obsessão espiritual é algo realmente existe. Pode ocorrer por meio dos espíritos desencarnados, mas também com desafetos dessa vida. Pessoas encarnadas do seu passado que insistem em manter um vínculo energético negativo, de mágoa, rancor, inveja, ressentimento. Até crianças abortadas, gente. No caso de aborto, muitas vezes a gente tem que orar por esses seres, porque a maior parte das mulheres que praticam o aborto praticam por pura falta de conhecimento, tanto físico, emocional como espiritual. Nós temos um trabalho na Associação Médica Espírita do Paraná contra o aborto, e a maior parte das pessoas que nós atendemos não praticou o aborto depois do conhecimento. Então nós só precisamos de conhecimento. Alguns sintomas são bem típicos de obsessões e ninguém passa por essa vida sem ter tido ao menos um deles. Porém, o que vai determinar a permanência ou não dos obsessores é o comportamento e entendimento de cada um de nós. Uma pessoa amorosa, que sente compaixão pelo próximo e não tem problema em perdoar, ela consegue se livrar mais facilmente dos ataques dos obsessores. Já uma pessoa agressiva e magoada, ela tende a alimentar a obsessão por longos períodos na vida. A pior chaga da humanidade, o que nós viemos para aprender e vencer, é o egoísmo e o orgulho. Muitas vezes a gente nos cede por orgulho, por puro egoísmo de admitir que está errado, por não querer tomar a iniciativa de pedir desculpa ou de aceitar o outro do jeito que ele é. Seguem então alguns sintomas de obsessão quando já instalada. Fique atento, mas também entenda que existe solução. Existe alívio e cura. O bem e a positividade sempre serão mais fortes. Então vamos ver os sintomas graves. Sensibilidade aumentada e choro compulsivo. Parece que as pessoas estão mais agressivas ou com mais atenção aos seus erros.
Antes, se alguém desse uma palavra com você, você revidava ou então simplesmente não dava importância. Agora, com essa sensibilidade, você se sente perseguido, maltratado, chora, na maior parte das vezes à noite. E quando tenta desabafar com alguém, muitas vezes você acha que a pessoa acha que é frescura sua. E você não deve se importar. Isso te deixa ainda mais triste e com a sensação de que ninguém se importa com você ou com seus sentimentos. Sempre vem na cabeça a ideia de que ninguém se importa com você, que se você morresse ou sumisse, ninguém se importaria. Fique atento. Essa ideia de que você não tem valor não é sua. A depressão profunda, ela se forma assim, mas sempre com influências. Nós temos visto trabalhos amplos nos hospitais psiquiátricos de que a maior parte dos pacientes ali são portadores de doenças espirituais, de obsessões. Vida financeira destruída. Essa é muito fácil eles acessarem. Desemprego, salário que não dá para quase nada, a pessoa frustrada, dívidas que aparecem do nada, né? Principalmente no começo do ano, né? Quando entra um pouco de dinheiro, logo aparecem gastos inesperados e a esperança de uma vida melhor se foi. Os obsessores atacam muito a vida financeira das pessoas porque eles sabem das preocupações das pessoas com as dívidas, com moradia e sobrevivência, e que são extremamente dolorosas e desgastantes. Então eles pegam os nossos pontos frágeis. Por isso que nós temos que ter o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E a meditação. Porque a gente adquire uma sensibilidade de identificar os nossos sintomas. Antes que eles se tornem alvo para assédios ou para obsessões. Relacionamentos conturbados hoje, com essa correria, com essa vida do jeito que essa aceleração da transformação planetária, os relacionamentos hoje são só ciúmes, brigas, desconfianças. Desculpa, é muito trágico, mas parece que está na moda o feminicídio, né? Então todas as traições, mágoas, casos mais graves, até agressões ou morte. Após crises explosivas, parece que a pessoa que agrediu estava fora do corpo, sendo comandada por alguém. Períodos de paz retornam, mas as brigas e desentendimentos logo voltam a aparecer. Porque ela é influenciada exatamente para desarmonizar o casal, porque desarmonizando o casal, vai desarmonizar a família, e a família se torna um alvo fácil de obsessão. Porque a família, gente, é a célula da sociedade. E se uma célula está doente, o que acontece? A multiplicação dela é um câncer, né? Então é por isso que eles focam na família. Agressividade. A ausência total da paciência, de paciência com as pessoas mais próximas, vontade de mudar algumas pessoas, falar a verdade na cara, sem medo de magoar ou ferir, né? Ausência de paixão pelo próximo, sofrimento crescente de alguém de que ninguém merece confiança, o sentimento crescente, né? Pois todos são falsos e hipócritas. Gostam de dizer sempre a frase, eu sou sincero, falo na cara. Quando na realidade são pessoas extremamente cruéis, sem nenhuma educação. Ao magoar outra pessoa, por mais fraco que o outro pareça, o agressor cria um vínculo negativo, atraindo para si também somente a negatividade. Vamos pensar muito antes da gente jogar verdades na cara das pessoas, ou então postar ofensas indiretas, até através da mídia que acontece, né? Ou mesmo constrangimento que você pode causar no outro, retornará para você amanhã. Os juros cobrados pela lei do retorno são muito altos. Não vale a pena a gente pagar, não. Julgar o outro e se sentir vítima. Os obsessores atuam colocando as manias, desconfianças e compulsões exageradas nas nossas mentes. O obsessor coloca a ideia na vítima de que ela carrega o mundo nas costas, de que ela é vítima de tudo. E que na sensação dela de vítima,
ela não interfere em tudo. Se ela não interferir em tudo, nada vai dar certo. Existe muita dificuldade em confiar nas pessoas e a vítima observa apenas os defeitos e as falhas das outras pessoas. E ela não consegue achar nada de positivo em ninguém. Nesse ponto, o obsessor coloca a ideia de que a vítima deve interferir na vida das pessoas, criticar, excluir quem não se encaixa no seu meio, religião, trabalho, família. Quer dizer, nós deixamos de ser uma irmandade, até dentro da própria casa, deixamos de deixar de lado o afeto, o carinho, o amor mais sincero para começar a criticar um ao outro. Aí a gente fala para os filhos não brigarem, mas qual o exemplo que nós estamos dando? Se envolver em fofocas. Aqui é uma história que eu não vou falar ela toda porque é muito longa, dá para eu falar muitas outras coisas para vocês. Mas no meio de trabalho, os fofoqueiros, eles são atuantes demais da conta, né? Aí eles usam a frase, eu vou dar um toque a respeito do fulano, fique esperto com fulano. E o ambiente de trabalho é onde a gente pode observar esse tipo de comportamento. Muitas teorias totalmente enganosas e mentirosas causam verdadeiro mal-estar, são disseminadas diariamente no meio de trabalho. Quem que de nós nunca trabalhou num ambiente tóxico, onde o fofoqueiro mantém reféns sob o seu comando? Porque os obsessores sabem quanto nós somos sugestionáveis no ambiente de trabalho. Aí ela conta uma história de que uma certa manhã, uma gerente que chegou de cara fechada no trabalho, passou direto pelos funcionários e foi direto para a sala de reunião, porque ela estava com uma forte dor de dente e uma forte dor de cabeça. Mas ela foi trabalhar mesmo assim devido a essa reunião, essa tarefa que ela tinha. E quando ela passou pelos funcionários de cabeça baixa, o que aconteceu? A impressão errada de todos de que ela estava de mau humor, de que aquele dia ia ser um dia de demissões. Então quem que entrou em cena? O fofoqueiro. A gerente passou o dia na sala dela de conferência e não falou com ninguém. Isso já foi suficiente para uma série de confusões e fofocas maldosas. Um funcionário, um fofoqueiro maior, desequilibrado, medroso, abriu esse ambiente para os obsessores, que já encontraram uma sintonia baixa e se instalaram num clima de terror na empresa. Eu observei que as teorias descabidas corriam solto e as pessoas sempre achavam que elas poderiam ser a que ia ser demitida. A funcionária que foi mais sugestionada acabou passando mal o dia todo achando que ela ia ser demitida, porque o fofoqueiro não gostava dela e acabou aproveitando para torturar a pobre coitada. Outros acabaram achando que haveria um grande corte e que mais funcionários seriam demitidos. A gerente acabou saindo mais cedo para ir no dentista, estava realmente passando muito mal e dava para ver o rosto dela inchado. Os funcionários não perceberam esse detalhe, porque eles estavam muito ocupados com o problema da demissão. Fiquei alguns dias nessa empresa porque iria ministrar um treinamento. Aí tive a oportunidade de observar que no dia seguinte a gerente chegou, estava bem, já não estava mais com dor de cabeça, nem de dente, estava medicada, cumprimentou a todos. O fofoqueiro mestre, ficou bem ansioso em saber quem que ia ser demitido, e aí ele ficou muito frustrado quando ela falou que não ia ser demitido ninguém. Ela somente estava com uma dor de dentes terrível. A funcionária sugestionava acabou até faltando, coitada, porque ela achou que ela passou tanto mal, teve tanto medo, que ela passou mal e ela não foi trabalhar no outro dia. Então, gente, nós temos que ficar atentos aos ambientes que nós frequentamos. Muitas vezes uma pessoa é suficiente para desarmonizar todo o nosso ambiente. Até dentro da casa espírita, até no meu trabalho lá, que é um trabalho hiper assediado, a gente vê muitas vezes pessoas da própria equipe influenciadas. Isso acontece direto. Então nós temos que tomar muito cuidado, sair da bolinha do conflito, olhar de fora e ver o que a gente pode evitar.
Um outro item é ver vultos, ouvir barulhos estranhos em casa, sentir angústias e pensamentos negativos que vêm de repente. Nem todos os alertas que nós recebemos são nossa intuição. Nossa intuição, na verdade, ela nos defende de situações de perigo. Ou então nos leva à situação positiva. Agora, se é uma situação que nos leva a uma série de problemas, sem dinheiro para nada, lar conturbado, problemas de saúde, a nossa intuição provavelmente não está funcionando. E ver vultos, ouvir vozes que ninguém mais ouve, receber alertas exagerados de mágoa e raiva sobre determinadas pessoas, é sinal de obsessão. Sua intuição não vai te dizer para ir saber se a pessoa que te magoou está falando mal de você para alguém. Então fique atento, faça oração e um tratamento para desobsessão. Tudo bem, gente? Está cansativo? Alguém já se encaixou em 3 dos 7? Já estão com obsessores. Mentira. Vício. O vício, você nem sequer comeu um pedaço de pizza, né? Mas tá tão bom. Ainda bem que eu não gosto de pizza, já sou gordinha, imagina, né? Passou um dia horrível no trabalho e sabe que sua dor de cabeça não vai te deixar em paz se você não tomar uma dose de uísque para relaxar. Isso acontece pelo menos, no mínimo 4 vezes por semana. Então, gente, eu como especialista em dependência, o bêbado, o alcoolista, não é aquele que está na calçada, não. Nós temos vários níveis, a fase 1, fase 2, fase 3 do alcoolismo. Uma pessoa pode ser um bebedor social, ela pode ser um dependente, porque ela precisa de uma dosezinha para relaxar quando chega em casa 4 vezes na semana, ele é um dependente. Se ele precisa tomar um porre no final de semana, ele é um dependente, ele não é um viciado, mas é um dependente. E eu não posso deixar de fazer a minha parte de prevenção às drogas, né? Só para vocês refletirem, por favor. Nós temos tantas crianças problemas. Como é que é a vida hoje? Eu te vejo que tem várias mães jovens aqui. Não dá tempo de amarrar o sapato, porque nem tem mais hoje cadarço, né? Enfia a comida na boca, enfia a roupa, o coitadinho sai meio zonzo, meio grogue para ir para a escola, não dá tempo de conversar. Chega em casa, aquele tumulto. Vai fazer tua lição, vai tomar banho, né? E grita daqui, grita lá, ninguém me ajuda, põe a roupa de molho, põe o arroz no fogo. Falta de disciplina, de dividir tarefa. Aí chega no fim de semana, o que acontece? Quem pode me falar? O que nós temos no final de semana? Todo mundo sabe. Pizza. O que acompanha a pizza? O vinho faz bom pro coração, né? Mas o suco de uva também. Aí no domingo, churrasco. O que acompanha o churrasco? Cerveja, caipirinha. Aí o que acontece? Euforia, alegria, descontração, né? A criança corre, brinca, faz o que quer, ninguém tá ligando porque tá bebendo, tá alegre, tá extrovertido, tá... A criança pequenininha de 2, 3 anos, o que essa criança tá internalizando, gente? Por favor. Que a gente seja feliz. Licença só um instantinho, quem é o proprietário de um sítio preto que está acostado aqui no... Então que a gente só é feliz quando a gente bebe. E a criança, na tenridade, ela é uma esponja. Ela absorve tudo à volta dela, não precisa você falar. Ela está lá no quarto, ela está ouvindo tudo, ela está absorvendo tudo, ela está... Quem trabalha com computador sabe. Ela está formatando lá o computadorzinho dela. E hoje o que nós temos, os jovens e as crianças ainda na tenridade, beber até cair, beber até vomitar. Maconha não faz mal. Gente, só para vocês saberem, eu não vou fazer uma aula sobre maconha, um dia eu venho falar só sobre a dependência. Mas a maconha é a pior droga de todas, porque ela age diretamente nos neurotransmissores, que é a formação do nosso ser,
que está formando o cérebro até 20 e poucos, 30 anos. Ela age diretamente nos neurotransmissores que são responsáveis pela parte motora, pela fala, pelo andar, pelo pensar. Por que vocês acham hoje, na minha época, quem mais tem na minha época? Tem aqui, né? Não era cerveja, em São Paulo eu nem lembro como que era. Mas era tão pouca gente que fazia, era porque não podia estudar, porque tinha que trabalhar. Hoje está assim os cervejas da vida, por quê? Você vai lá no cerveja, a maior parte usuário de maconha. Síndrome motivacional, falta de concentração, falta de absorção de dados. Ele detona o cérebro, é a droga dos obsessores, para detonar os nossos jovens e nossas crianças. Então o álcool, o cigarro, né? Quantos, muitas vezes espíritas, a gente passa perto, espírita, trabalhadores da casa espírita, fumantes. Quer dizer, como é que eu posso falar de um usuário de drogas, como é que eu posso falar de um alcoolista se eu fumo? E também é uma das piores drogas, a que mais mata no mundo. 4.700 substâncias tóxicas, matando não só o nosso corpo, como o nosso espírito. Porque nós vamos voltar com todas as consequências. Então isso é só para a gente refletir. Voltando às obsessões. Mas como o vício gera dependência e afeta o metabolismo do corpo, além de trabalho de desobsessão, também vai precisar de um trabalho de especialista para ajudar não na cura, porque não tem cura, viu? Na recuperação. Eu vou até mudar isso aqui. Sua vida mudou de forma inexplicável após a morte de alguém. Gente, eu já vi tanto isso. Vocês não acreditam o que esses espíritos fazem. Minha Nossa Senhora, vocês não têm ideia o que eles fazem com a gente. Eu fui passar, depois de anos, umas férias em Gramado, porque era meu sonho passar o Natal lá. Adivinha, fui sozinha, aí entrei numa van e conheci uma pessoa. Ah, você é de onde é? Eu sou de Recife. Ah, você é de onde é? Eu sou de Curitiba. Ah, por que você está sozinha? Ah, eu me separei. Ah, o meu marido morreu. Tudo bem. A mulher ficou tão eufórica em me conhecer e veio aqui para Curitiba. Adivinha? Trouxe o marido. O marido. Gente, eu passei tão mal, mas eu passei tão mal, me arrepia até aqui, ó, quando eu lembro. Eu falei, minha Nossa Senhora, ele está do teu lado. E vocês acreditam que ela já estava fazendo tratamento psiquiátrico com um remédio super forte? Eu falei, eu não acredito, adivinha. Liguei pro meu amigo Paulo, lá do Caminheiros. Paulo, ele falou, traz ela aqui hoje. Eu, mãe, Paulo, ela vai sexta comigo que eu vou dar palestra. Não, Marlene, traz ela aqui hoje. Levei, o marido estava demenciado do lado dela. Vocês viram o que a espiritualidade faz? Eu conheci em Gramado para trazer a coitada aqui. Depois que ela foi lá no Caminheiros, ela ficou igual um passarinho, feliz, curtiu a viagem dela. Então, para vocês terem uma ideia, como uma pessoa que ama, ele está lá do lado, ele não sabe que ele está prejudicando a pessoa. Simplesmente ele quer falar que ele não morreu, ou que ele morreu e que não quer ficar longe dela, ou porque isso, ou porque aquilo. Ele quer falar, quer falar, quer falar. E a pessoa tem que aprender a identificar. Quantos pacientes não entram no meu consultório, eu pimba. Graças a Deus, 99,9% dos meus pacientes são espíritas. Então eu já encaminho para casa espírita. Porque você percebe claramente um ente querido do lado da pessoa. No caso de amigo, um amigo se suicidou, um usuário de droga estava do lado do menino. Então isso acontece muito, gente. Uma série de pequenos azares e infortúnios começam a aparecer de forma inexplicável. Então fique atento. Faça muita oração pela alma desse falecido. E entre em outros procedimentos de obsessão, tratamento, mas ore muito por essa pessoa. Doenças recorrentes, infecções, pequenos procedimentos cirúrgicos, remédios que não fazem efeitos, alergias, problemas respiratórios, hospitais, laboratórios são nossa rotina, sentimento de vitimismo, exigir que os outros te compreendam, te ajudem, também estão presentes nesses casos. Alguns idosos costumam usar doenças para aprisionar a família toda em sua carência. Fique atento. Às vezes não precisa nem de médico, sim de atenção e de carinho.
Tá? A pessoa precisa muitas vezes de amor, de carinho, de atenção. E quando nós temos sintomas não explicáveis, que a gente vai no médico, gente, é a vida te empurrando para novos conhecimentos, para novos caminhos. Vamos sair do caminho da vítima para entrar no caminho da desobsessão. Como enxergar melhor os sintomas? Fique atento a ideias torturantes a se fixar na sua cabeça. Quando nós sentimos forças interferindo no processo mental, quando a gente verifica a vontade sendo dominada, quando a gente experimenta inquietação constante e quando a gente se sente desequilibrado espiritualmente. Então, esses são alguns sintomas. As consequências a longo prazo, desordens patológicas, que eu já falei, até doenças psiquiátricas, loucura e até a morte física. O que a gente deve entender então sobre obsessão? É um mal que existe, mas que também tem solução. Existe cura, existe saída, existe saúde, prosperidade e relacionamentos saudáveis. Quer dizer, a vida depois da desobsessão, viu? Também. Você não deve ter medo, culpa ou qualquer tipo de desespero. A saída é um pouco trabalhosa, mas pense que você merece ser feliz e viver bem. Gente, a maior parte das famílias que a gente trata de dependência química, uma das coisas que nós pedimos é um pequeno evangelho todo dia. Um evangelho de 10 minutos. Abrir aleatoriamente um livro de mensagens ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ler e fazer uma prece e tomar água fluidificada. Então, quando está muito sério, quando a gente quer realmente uma solução, a gente entra em contato. Existe uma coisa que, olha aqui, eu alcanço no teto do Chique. A oração do teto para baixo e a oração do teto para cima. Eu geralmente, minhas orações do teto para cima, eu choro muito. Eu sempre fui muito chorona, mas acho que Deus até já acostumou. Eu me emociono muito quando eu falo com Deus. Então, a gente tem que orar. Vigiai e orai, lembram? Né? Então, o Cristo sabia o que falava. A positividade é infinitamente maior e mais forte do que a negatividade. Uma vez que você aprende a se proteger, nada te impedirá de ter uma vida saudável e feliz. Não participar de fofoca, perdoar sempre que possível, não julgar, não maltratar ninguém. Por quê? Porque essas atitudes vão abrir a porta para energias tóxicas. E aqui eu tenho o culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez na semana. Vai ser uma fonte de alegria e bênçãos. Nós vamos renovar o contato com os ensinamentos de Jesus, tanto quanto nos seja possível. E não somente o lar que nos acolhe se transformará em celeiro de compreensão e solidariedade, mas também a própria vida que se nos fará luminoso caminho de ascensão à felicidade real. Psicografia de Chico Xavier. Então, gente, eu tenho uns minutinhos ainda. Você pega esse livro para mim, por favor? Eu tenho os folhetos aqui, quem quiser pegar depois. Esse livro aqui, Capacitando ao Apoio Fraterno, ele é totalmente voltado à doutrina espírita. Todos os princípios que tem aqui dentro, baseados em NA, AA, em Amor Exigente, Alatim, todos os grupos de autoajuda, dependência química, são baseados na doutrina espírita. Então nós fazemos o acolhimento dessa família e desse dependente que vai frequentar semanalmente toda sexta-feira e vai participar de um princípio. A gente faz um princípio 3 semanas seguidas. Na 4ª semana nós fazemos o Evangelho no lar, nós ensinamos as famílias e os dependentes como fazer Evangelho no lar. E na 5ª semana nós falamos sobre uma droga. Não dos sintomas, mas sim das consequências. Então esse grupo já está conosco desde 2016. O Dr. Edson Luiz Cardoso já tem esse trabalho desde 2002. Nós vamos ter um congresso agora em julho desse ano em Porto Alegre para capacitação. Todos os voluntários se capacitam por um ano, fazem a capacitação a capacitação avançada e estudam durante um ano, frequentando o grupo, para poder se preparar. Tem que ser espírita, praticante, trabalhador,
tem várias exigências aí exatamente por causa das investidas que nós temos nesse trabalho. Então, se alguém conhecer, alguém que procura, ou se vocês também permitirem colocar um cartaz aí, que aí depois a gente pode trazer, esse trabalho é muito importante. E vocês podem vir também visitar, e como visitante. Eu tenho um usuário lá, que ele era tão sério, e que ele está tão sério como trabalhador, como estudante, que a gente fala, meu Deus do céu, só faltava espiritismo na vida dele. E geralmente eles são pessoas que transcendem, por isso que eles se identificam com o espiritismo. Então eu gostaria de agradecer e de comunicar a vocês que vocês foram chamados. Sinto muito. Agora nós vamos passar por sabatina, por provas, para ver se nós vamos ser os escolhidos para um trabalho de renovação. E que se vocês pudessem visualizar pelo menos 1% do que eu visualizo no meu dia a dia. Há poucos dias, em começo de janeiro, na verdade, teve um menino de 15 anos que se suicidou em São José dos Pinhais. Ele veio para mim com 9 anos com sintomas suicidas. E infelizmente não foi dado continuidade ao trabalho com ele. E aos 15 anos ele se suicidou. E nós temos casos seríssimos. Eu tenho um trabalho sobre o suicídio também, na visão espírita, que eu fiz por causa de uma paciente, uma menina linda, 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 e que ela se automutila. Vocês sabem, né? Ela se corta as pernas, os braços, né? E eu fiquei tão abismada que eu falei para ela, não dói? Ela olhou para mim assim, como se dissesse, como assim? A dor interior dela era muito maior do que a dor praticada. E aquilo me chocou. E aí eu fiz uma campanha, um trabalho da prevenção do suicídio, em nome dela. Ela tem orgulho disso hoje. Não fez mais nada disso, está super bem com a mãe. E eu fiz esse trabalho também. Então nós temos que, se nós somos chamados, fazermos tudo para sermos escolhidos, porque nossos jovens, nossas crianças estão precisando. Isso é uma convocação. Boa noite a todos, que Deus abençoe.